Olá, tudo bem com você? Meu nome é Átila Almada, eu sou professor de literatura e você está no canal da Almada Consultoria, o melhor lugar para você conhecer um pouco mais de todas as vertentes da nossa imensa língua portuguesa. Hoje nós vamos fazer o nosso terceiro encontro sobre a obra Alto da Barca do Inferno, do pai do teatro em língua portuguesa, Gil Vicente. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, por favor, clique nos links aqui embaixo e assista aos vídeos na ordem. Depois você volta aqui e acompanha esse com a gente. Feito? Então vamos lá. Vamos começar a falar dos personagens. Como são muitos os personagens do Alto da Barca, eu dividi em duas partes. Então hoje nós vamos falar de 5 personagens e depois falaremos de mais 6 no vídeo seguinte. Beleza? Vamos lá. Só relembrando com você, eles estão em um ancoradouro. Há 2 barcos, 2 batéis, barco ou batel é a mesma coisa, a expressão batel é bem comum na obra. Eles estão em um ancoradouro, há um batel do céu, em que está um anjo, representante de Deus, e há o batel do inferno, em que está o próprio diabo com um ajudante. Ajudante este que já nos mostra de antemão que tem gente pra caramba para embarcar lá com o Tinhoso, com o Capeta, com o Beelzebub e partir para o inferno. Então, vamos ver quem são essas pessoas, lembrando que são personagens típicos, ou seja, são pessoas que representam estratos, camadas sociais de Portugal daquela época. Vamos ver quem são essas pessoas e o que eles fazem ou deixam de fazer e para onde cada um deles vai. Bora lá! O primeiro deles é um fidalgo. Fidalgo, filho de algo, vem daí a palavra, é um título de nobreza. Então, um fidalgo é um nobre. Um nobre não da mais alta estirpe, ele não é um príncipe, nada disso. É um nobre, digamos aí, de médio para baixo, mas frequenta o ambiente da corte. Ele traz consigo uma cadeira, um manto comprido e um pajem, uma pessoa que vai com ele. Percebam um detalhe importante. Toda vez, prestem atenção nesse detalhe, nessa dica, nesse pulo do gato. Toda vez que alguém chega ao ancoradouro trazendo bens materiais, coça a cabeça e desconfia que tem algo errado. Por que tem algo errado? Lembra, Alto da Barca do Inferno, moral religiosa, moral católica. O que prega a moral religiosa? Quando você morre, você está despido de tudo que era terreno, ou seja, você leva consigo a sua alma, leva consigo o seu espírito, leva consigo o que você trouxe interno, não externo, não posse, não dinheiro, não bens. Isso não vai para a vida eterna. É a tal história, caixão não tem gaveta. Então, se o cara morreu e chegou para ser julgado, para ir para o céu e para o inferno, e está trazendo rabo, está trazendo coisas mundanas, tô achando que para o céu não vai. Vamos confirmar isso? O fidalgo traz consigo uma cadeira, um manto comprido e vem com um pajem, alguém que o acompanha. Digamos assim, aí sabe aquela pessoa que pegou o lenço, deu raio, abriu o guarda-chuva, aquela história toda, né? O famoso puxa-saco pago para isso. Muito bem. O que são esses objetos? Sinais de que ele não se desvencilhou da sua posição social e que a posição social era muito importante para ele. Então, aquela pessoa que se achava a última bolacha do pacote, esqueci que a última bolacha do pacote costuma vir quebrada, mas se achava o gostosão. Então, a cadeira alta, toda luxuosa, o manto comprido e alguém para puxar o saco. Com tudo isso, o que ele está querendo criticar, o Gil Vicente? E qual é a crítica que aparece para o espectador da peça? A empáfia, né? Um cara metido, um cara chato, nojento, que era da baixa nobreza, não era da alta nobreza, que era da baixa nobreza, mas se achava o F da paróquia, beleza? Ele era tirano, ele era maldoso, ele ridicularizava as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, a população em geral, e obviamente ele vivia uma vida de entrega a prazeres e a coisas mundanas, dinheiro, luxos, vaidades, e a gente sabe que a vaidade, por exemplo, é um dos 7 pecados capitais. Muito bem, só que o fidalgo acha que ele vai para o inferno? Obviamente que não. Ele acha que ele é muito legal e que ele vai ser salvo por conta da sua posição social. Então ele fala, como assim? Eu sou um fidalgo de solar, eu sou foda aqui, desculpa aí, eu tenho que ir pro céu, né? Porque afinal, gente da minha estirpe, não é mesmo? Gente chique como eu vai morar com Deus. E aí o diabo dá bastante risada da cara dele e fala, olha, o seu título
não é suficiente e as burradas que você fez na vida te levam para outro barco. Ele não acredita, vai conversar com o anjo, toma um coió e no fim acaba indo mesmo para o inferno. Mas tem uma passagem muito engraçada. Ele fala, mas as pessoas gostavam muito de mim, choravam quando viram que eu estava para morrer. Eu tinha uma mulher que me amava, o diabo te amava. Te amava. Sabe o que o diabo fala para o fidalgo? Queridão, é o seguinte, você estava lá morrendo no seu leito de morte, a mulher que te amava já estava dando para outro. Rei morto, rei posto, filhão, já era. Morreu, ela era apenas uma pessoa que usava você como trampolim. Então, mais uma vez, o fidalgo se mostra iludido e se frustra, né? Porque a mulher que ele achava que era só dele, na verdade, era de quem desse mais. E como o fidalgo estava morrendo, ela arranjou outro sem que ele ainda tivesse morrido. Bom, desconsolado e tomando ciência dos seus pecados, depois de tentar convencer o diabo e o anjo, convencer o diabo que não deveria ir lá e convencer o anjo que deveria embarcar para o batel divino, o fidalgo acaba se rendendo e sobe ao barco do diabo. Só que as coisas dele, inclusive o pajem, é mandado embora, porque o pajem não tinha nada a ver com a história. O fidalgo ali com a sua empáfia sobe a barca do inferno e o diabo ainda fala, olha, aqui você vai tomar um par de remo e vai ter que trabalhar. Sai o fidalgo, entra o onzeneiro. Quem é o onzeneiro? O onzeneiro ele é uma espécie de agiota. Vale lembrar que ali no século XVI, comecinho do século XVI, não havia bancos como há hoje. As transações financeiras eram muito mais ali entre reinos, a economia estava começando a se mercantilizar, não era uma coisa efetiva, não havia bancos, empréstimos em instituições oficiais, taxas de juros regulamentadas pelo governo, não tinha nada disso. Claro que o dinheiro estava muito mais em poder dos nobres, então para a população média ou baixa, se precisassem de dinheiro, restavam as figuras dos onzeneiros, que seriam os agiotas de hoje. Alguém que tem dinheiro e que empresta esse dinheiro a juros, e você vai pagando em parcelas e devolvendo esse dinheiro para a pessoa, e ela vive da agiotagem, ou seja, ela vive dos juros que ganha fazendo esses empréstimos. Porém, embora emprestar a juros não fosse nenhum pecado e necessariamente fosse até algo importante para a época, porque, como eu disse, não havia instituições bancárias, havia uma diferença entre emprestar a juros justos e viver desse lucro e emprestar a juros abusivos, a juros muito maiores do que os razoáveis. E o problema do nosso amigo onzeneiro é justamente esse. Ele era um acumulador de dinheiro indevidamente, ele emprestava a juros altíssimos, muito mais do que deveria, e com isso ele explorava as pessoas e ele vivia dessa exploração, de empobrecer ainda mais as pessoas por juros impraticáveis, e as pessoas não pagavam, e aí, em não pagando, obviamente, o agiota tomava coisas, bens, enfim, patrimônios das pessoas. Tanto ele era um explorador, tanto ele era desonesto na sua profissão, no seu ofício, que o diabo já falou, meu parente, onzeneiro, meu parente, chega aí, velho, vamos bater um papo. E o onzeneiro, mais uma vez, espera, opa, como assim? Como eu vou aí? E aí ele fala, olha, não, eu não quero, não sou daí, imagina, né? Eu fiz o meu trabalho. Só que ele traz com ele uma bolsa de ganhar dinheiro, embora vazia. Por que vazia? Porque ele morreu sem acumular o suficiente, ele morreu de surpresa e ele nem acumulou dinheiro, mas ele vivia daquilo. Então lembra que eu falei lá no fidalgo? Ele traz algo mundano, ele traz algo da vida terrena. Mais uma dica de que deu errado. Bom, ele tem ali a conversa, ele se recusa a ir, mas depois ele entende que, obviamente, a exploração alheia feita de modo exagerado faz com que ele seja condenado ao batel infernal. Volto a dizer, não era ilegal a prática da agiotagem, mas a prática com juros muito além do mercado, com ameaças e com a tomada de bens das pessoas que não conseguiam pagar por conta desse exagero, sim. E é por esse exagero e por essa exploração indevida, mas consciente, já que o onzeneiro sabia o que estava fazendo e enganava as pessoas, que ele é condenado à barca do inferno e segue para lá junto com o diabo. O terceiro personagem é um dos mais caricatos e engraçados e tem justamente essa função, que é o parvo. O que é o parvo? É uma espécie de bobo da corte, uma figura que é meio
um clown, né? Ele é aquele que era o cara que divertia os outros, que fazia piada, que dava risada. E justamente ele existe ali para exagerar os traços. Ele tem não só a função de fazer rir, mas como dentro da lógica da peça, ele tem a função de tratar os traços dos pretensos passageiros de maneira caricatural, esgarçar, exagerar esses traços e mostrar justamente as piores qualidades de quem vai para o inferno ou as melhores qualidades de quem vai para o céu. Tanto que ele já chega rindo do diabo. O Parvo não tem medo do perigo. Ele já chega chamando o diabo de filho da cornuda, que seria o equivalente a filho da puta, e manda ver. Até a morte, ele ri da própria morte. Quando o diabo pergunta do que ele morreu, ele fala, morri de caganeira, de cagamerdeira. Ele usa exatamente esse termo. Ou seja, ele morreu entre peidos e cagadas e está lá dando risada em princípio e principalmente dele mesmo. E depois ele expande essa risada que dá de si mesmo aos outros, já que essa foi a função dele em vida. Na peça ele aparece várias vezes. Depois que ele chega à barca após o fidalgo e o onzeneiro, ele fica ali no porto rindo de todo mundo, porque ele não é um cara que vai embarcar logo. Como assim? O diabo fala, bom, você não fez nada de errado para vir para cá, e o anjo confirma, fala, ok, você não tem nada que o desabone, porém, como você também não teve nenhuma grande virtude, você não foi maravilhoso nos seus atos, você não tem, digamos, algo que pese tanto ao seu favor, você espera um pouco. Eu não diria que o Parvo está no 0 a 0. Claro que ele tem mais a favor dele a salvação do que o pecado, porque efetivamente ele não pecou, ele fez rir, ele foi engraçado. Não tem nenhuma grande virtude, então, ao que parece, ele está capacitado para embarcar junto ao anjo. Mas como vem muitas pessoas ainda, o anjo pede que ele espere e aí ele cumpre a função de ficar ali em volta das duas barcas, interagindo com os personagens que chegam e nesse exagero de traços, nessa caricatura, enfatizando para os espectadores, para o auditório, os traços de cada um desses que vão aparecendo ali para embarcar. O Parvo tem um nome que é Joane, mas é um nome João, não é um nome que se deva levar pela individualidade, até porque era um nome bastante comum em Portugal naquela época. Depois do Parvo chega o sapateiro. O sapateiro ele representa ali o pequeno comerciante. Estamos falando do século XVI, né, iníciozinho do século XVI. Não existia indústria, então eram os manufatureiros, né? Era o sapateiro, era o tecelão, eram as pessoas que faziam utensílios domésticos, roupas, coisas simples, coisas do dia a dia e vendiam para a população. O sapateiro ele chega trazendo algo. Lembra? Se chega carregando alguma coisa, tem um cheirinho estranho. O que ele chega carregando? Ele chega com o seu avental de trabalho e uma forja, uma forma de sapatos. Bom, o sapateiro, ele representa aquele comerciante malandro, o comerciante que enganou os seus clientes por dois motivos. Primeiro, porque vendia gato por lebre, ou seja, informava que vendia produtos de grande qualidade quando não eram produtos bem ordinários, mas por ele dizer que eram de grande qualidade, ele cobrava muito mais do que valiam. Então ele tinha ali dois erros. Ele vendia produtos ordinários fingindo serem bons produtos, ao mesmo tempo em que ele superfaturava, digamos assim, o próprio trabalho e cobrava dos clientes muito mais do que aquilo valia, muito mais do que um lucro normal que ele teria com o trabalho dele. Essa trapaça na qualidade dos produtos e essa trapaça nos preços, por 30 anos, isso é nominalizado na peça, roubaste por 30 anos, faz dele um grande sacana, um desonesto, um mentiroso. Não um grande mentiroso em termos de quantidade por vez. Ele não é, por exemplo, um corregedor, um juiz que vem mais para frente, que aceita grandes subornos, mas ele, de pouquinho em pouquinho, acumulou uma grana indevida, passou uma moto aqui, que também quer participar do nosso encontro, as janelas estão abertas porque está um calor aqui em São Paulo, falando no alto da barca do inferno, está um calor danado. O sapateiro ele não cometeu grandes roubos, mas dos pequenos roubos que cometia em cada produto que entregava, ele acumulou uma quantidade considerável de dinheiro ilegal, no sentido de desonesta. Porém, ele acha que ele, como os outros que chegaram, acha que vai ser salvo. E por que ele acha que vai ser salvo? Porque ele barganhou, porque ele ouvia missas, porque ele se confessava, porque ele comungava. Lembre-se de que a confissão
e a comunhão são sacramentos da Igreja Católica, então porque ele era um fiel obediente, sabe aquela coisa, eu vou todo domingo à missa, eu rezo, eu peço perdão a Deus, eu me confesso, eu dou meu dízimo, então eu estou salvo. Só que não. Dar o dízimo, dar dinheiro para a igreja, se confessar, ir à missa, comungar, não valem nada se você não tiver o ato cristão, ou seja, se a sua conduta de vida não for uma conduta baseada nos valores cristãos. E essa crítica é muito interessante porque a Igreja Católica, à época, vendia a ideia de que se você fosse um fiel assíduo, você poderia então ter a sua vaga no céu garantida, é o tal do comprar a vaga no céu. Se você ajudasse a igreja com dinheiro, tanto melhor. A Igreja Católica era uma instituição poderosíssima, com muito dinheiro e muita força política, e se movia entre os grandes reinos, entre os reis, entre as nações e entre as pessoas comuns em torno disso. Se você desse dinheiro, você estava praticamente salvo. Aqui você já tem uma crítica embutida à igreja. Não adianta ir à igreja e dar dinheiro, porque vaga no céu não se compra com dinheiro. Vaga no céu se conquista com seus atos. Então, mesmo tentando comprar a vaga, o sapateiro não a recebeu, porque os atos dele de acumulação indevida de dinheiro pelas trapaças nos produtos que vendia o condenaram direto ao inferno. Depois do sapateiro vem o quinto personagem, que é talvez aquele sobre o qual se coloca uma das críticas mais pesadas de todo o alto da barca do inferno, que é o frade. O frade ele seria um padre, equivalente a um padre hoje, um membro da igreja, alguém do clero. Por que a crítica a ele é pesada? Porque Gil Vicente, como um arguto observador social, um cara muito esperto, ele percebeu que o desvio de conduta na Igreja Católica graçava, corria solto. E quais eram os desvios de conduta? Bom, o primeiro era o rompimento do celibato clerical, lembrando aí que padres e freiras não podem ter vida conjugal, não podem ter relacionamentos, enfim. E o segundo era a questão do mundanismo. Se você vive uma vida dedicada ao Senhor, você não vai em festa, você não enche a cara, você não faz essas coisas que as pessoas de fora da igreja podem fazer caso queiram. Na igreja isso é terminantemente proibido. Só que o frade faz tudo ao contrário do que a igreja manda. Então ele já chega à barca lararirará cantando, dançando, com uma roupa de esgrima, uma espada na mão e uma mulher ao lado, a Florença, que também é nomeada, mas o nome Florença não era um nome incomum em Portugal, na verdade era a amante do padre. Então ele chega com, vamos lá, ó, roupa de esgrima, espada e amante e dançando e cantando. Ou seja, ele pegou as regras da igreja, rasgou, picou e jogou pela janela. Não sobrou nada, ele fazia tudo errado. Ele rompeu todos os preceitos clericais, ele não era celibatário, ele tinha amante, sim, ele comia mulherada sim, não era uma, eram várias, porque ele vai dizer que teve várias amantes, é que no momento ele estava com a Florença, ele se entregava às tentações da carne, ele enchia a cara, ele ia para a orgia, era uma coisa assim muito feliz. E ele diz, mas os outros também fazem. Uma hora o diabo pergunta para ele, mas escuta, o frade, e os outros lá do seu convento? Eles falam, aí, fazem um tanto mais, quer dizer, apesar de fazer tudo errado, entre os errados ele ainda diz, eu sou um dos que menos faço, eu só tenho aqui uma mulher agora, uma por vez, os outros tinham várias, bebo um pouquinho, luto esgrima, tudo errado. E a questão não é um pouquinho ou um pouco mais, a questão é que erro é erro, e ele iria direto para o inferno, porém, claro, como todos os que vão para o inferno, ele acha que não. Imagina, isso não vai acontecer com ele por causa da batina. Por ele ser frei, por ele ser frade, por ele ser da igreja, ele acha que o fato de ser do clero é uma garantia de salvação. E aí o diabo, claro, zomba dele e fala, engraçado. Então tá, você é do clero, mas faz tudo errado e acha que vai para o céu. O diabo ainda luta esgrima com ele, dança e tal, tira uma com a cara do padre e o padre vai direto e reto para o inferno, porque mais responsabilidade ele tinha. Vejam, a crítica a ele é mais pesada porque ele tinha mais responsabilidades sociais que os outros, lembra? Ele é da igreja, então ele é aquele cujas ações deveriam servir de exemplo. Ele não só não tem ações que servem de bom exemplo, como tem ações que servem de exemplo contrário. Aí, meu bonito, não tem jeito. Tá no inferno, abraça o capeta e vai embora.
Bom, estes foram os primeiros 5 personagens do Alto da Barca do Inferno. Espero que você tenha gostado até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações. No nosso Instagram, que é @almadaconsultoria, você pode enviar via direct pedidos de pauta, dúvidas, e no e-mail almada. Não esquece o ponto, hein? almada.consultoria@gmail.com. Você pode solicitar o nosso portfólio de palestras e cursos. Vai ser um prazer estar aí com você. Daqui a pouco a gente volta para falar dos outros personagens. Um grande abraço e até já já.